para os irmãos, Isaías 6, versículos de 1 a 8, Atos 7, de 3 a 7, 1 Timóteo 4, 13 a 16, 2 Timóteo capítulo 6, 6 e 8. Esses são poucos, mas eu gostaria que os irmãos ficassem muito atentos no que nós vamos falar agora, tá bom? Nós vamos falar no livro de Êxodo. Eu vou fazer a leitura porque ele é extenso, então nós não teríamos todo esse tempo. Êxodo 18, de 13 a 25, diz assim, basta observar. Diz, a nomeação dos auxiliares. Nomear significa dizer para alguém, olha, a partir de hoje, você não é mais um membro só, você é um obreiro. A partir de hoje, você não é mais um obreiro, você é um evangelista. Então, o que Deus está nomeando essas pessoas. A primeira coisa que devemos saber é que vocês não serão nomeados pelo pastor, vocês serão nomeados pelo Espírito de Deus. Por isso existe a responsabilidade. Então é o Espírito de Deus que vai nomear vocês, que está nomeando vocês. Então eu vou fazer a leitura e vocês só prestem atenção. Diz, no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, então, é como o Vinícius acabou de falar, o pastor também erra. Moisés errou aqui, porque ele deixava aquela multidão, todo mundo em pé, para poder falar com ele. Então, tudo na casa de Deus vem com uma necessidade do aprendizado da gente. Então, vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que fazes ao povo? Por que te assenta só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. A função do pastor não é simplesmente o irmão lá e falar para ele naquele momento, faz desse jeito, não. O pastor também tem que consultar a Deus, para que Deus dê a resposta exata para ele, porque é o efeito da vida, vai acontecer assim. Se o pastor falar dele, não vai acontecer nada. Primeiro o pastor consulta ao Senhor, e depois que ele fala com o Senhor, ele traz até os seus ouvidos. Ele traz, porque é a resposta de Deus e não do homem. Por isso que é preciso que nós tenhamos cuidado com o que ouvimos de outro homem. Continuando. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Então nós estamos falando hoje da distribuição do trabalho de Deus hoje aqui. Falando de um grande homem de Deus, Moisés, que ele dependeu do quê? De outros irmãos para distribuir o trabalho do reino de Deus com ele. Vamos em frente. Ouve, pois, minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Então o sogro dele vem e diz para ele, Moisés, o que você está fazendo não está errado. Você vai matar esse povo todo que fica o dia inteiro em pé te esperando para você orientar a eles. Aí Deus usou alguém de outro lado, de outra cidade, para quê? Eu sou Moisés ali, trazer o sogro de Moisés para falar através de Deus com Moisés, dizer, Moisés, ó, o que você está fazendo não está certo, mas eu vou te dar um conselho dentro da palavra de Deus. Às vezes nós aconselhamos, e muita coisa acontece de ruim, porque nós orientamos, procuramos
precisamos orientar o nosso irmão sem consultar a Deus. Então nós temos que aprender que mesmo um grande profeta precisa, antes de falar, consultar a Deus para trazer aquilo que o irmão precisa, aquela resposta que ele tem aguardado no Senhor. E ele continua falando: ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Os irmãos que serão ungidos hoje vão ter esse compromisso com Deus. Vão ter que consultar a palavra. Quando alguém fosse aconselhar ele, consultar. Eu de mim não posso te orientar, mas Deus, na palavra dele, me disse o seguinte, que você pode agir dessa forma aqui, que vai sair correto. É a função de quem chega para a casa do Senhor, a função para quem é ungido. 21 é importantíssimo nós guardarmos esse versículo. Procura dentre o povo homens capazes. Ele não falou, procura qualquer um. Ele falou, procura entre o povo homens capazes. Capazes significa aquela pessoa que vai se preparando, que vai procurando ter o entendimento. Porque como seguir a Deus sem entendimento? Então o sogro de Moisés fala, procura dentre o povo homens capazes. Mas só isso não basta para esses homens. Ele fala mais, tementes a Deus. O que nós devemos ter de ter? Não é medo de Deus, nós temos que ter o temor de Deus. Porque quando temos o temor, Deus nos responde. Deus fala com a gente quando nós temos temor dele. Ele falou, procura homens capazes, mas só isso não basta, Moisés. Homens tementes a Deus, mas ele acrescentou, disse, homem de verdade. Se for um mentiroso, pode conduzir o outro povo? Se for um enganador, pode conduzir? Então nós percebemos o cuidado de Deus com aqueles que ele escolhe para conduzir o caminho, para conduzir a obra, para levar o ensinamento dele. Mas Deus não parou por aí. Que aborrece a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100.000, chefes de 50 e chefes de 10. O que a palavra diz para a gente aqui? Se nós desenvolvermos esses ensinamentos do Senhor, procure um homem, homens capazes, primeiro ensinamento, tementes a Deus, segundo ensinamento, homens de verdade, terceiro ensinamento, 4, homens que não estão presos à avareza. A avareza é aquele que quanto mais ele tem, mais ele quer, mais ele quer. Então, se assim nós agirmos, Deus não vai fazer o trabalho para nós, não vai nos conduzir. No 22 diz, para que julguem este povo em todo o tempo, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. A divisão do trabalho. Vai ter uma pessoa que está precisando de oração aqui, o pastor não vai estar aqui, a irmã Sueli vai fazer esse trabalho. O irmão José vai fazer esse trabalho, porque hoje eles estão sendo ungidos em nome do Senhor. Então hoje é derramado sobre eles o Espírito de Deus, o Espírito Santo sobre eles. É uma tremenda responsabilidade. É algo de muito grande que nós temos que ter o quê? O zelo pela palavra. Continuando. Se isto fizeres e assim Deus tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes
de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Mas como nós vamos chegar a isso? Quando você buscar para você o ensinamento 21, procure homens capazes, tementes a Deus, não avarentos, e homens de verdade. Quando falamos homem, falamos homens e mulheres. Agora, são as qualidades que devemos ter para quê? Para que possamos caminhar no reino de Deus. Para que amanhã a gente não fale, eu segui a Deus faz 20 anos e Ele não fez nada por mim. O segundo ensinamento, Êxodo 40, não precisa se preocupar. Na hora da Bíblia eu falo, agora sim, agora nós vamos para a Bíblia, direto. Êxodo 40, versículo 13 a 15. Vamos lá. Vamos lá. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Essa água, será que é uma água comum? Nós estamos falando da água de João Batista. Nós estamos comentando aqui, falamos em água, a água que batizou Jesus, não é uma água comum. A água que tomou conta, que transferiu o Velho Testamento para o Novo Testamento. A transposição, como se fosse você transpor o oceano de uma margem a outra. João Batista vem aqui com tudo que ele tinha, que Deus deu para ele, e entregou para Jesus. Nós estamos falando dessa água. Farás também chegar Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o consagrará, para que me oficie como sacerdote. Lavados pelo batismo, não é isso? Batismo, lavados, a água de Jesus. Consagrados pelo óleo. Então, os dois ensinamentos do que nós vamos fazer hoje aqui, daqui a pouquinho. Então, eles estão lavados porque foram batizados e agora receberão o óleo da unção do Senhor. 14. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirá as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Nós falamos assim, né? Que quem é ungido não sentirá mais, não é? Mas onde está o ensinamento? Está aqui. Perpetuamente. Ainda que você se arrependa depois, você é perpetuamente servo de Deus. Você não tem uma outra porta para voltar. Por isso a responsabilidade é grande. Por isso nós temos que ir buscando a cada dia para nós crescermos, para nós incharmos no Evangelho. Mas incharmos de boas coisas, de ensinamentos. Então agora sim, agora nós vamos lá em Isaías. Isaías 6, agora vamos abrir as escrituras, né? Que agora nós já explicamos o porquê da água e do óleo, o que tem que fazer para ir buscando de Deus, para estar dentro do reino de Deus. Nós precisamos estar dentro. Então vamos lá, Isaías 6. Isaías 6. Aqui diz assim, a visão e o chamado de Isaías. Mas antes eu vou fazer um comentário. Isaías era um torto, um errado,
um mulherengo, um beberrão, um bonzinho ele era. Ele tinha todas as qualidades negativas. Porém, quando Deus escolhe alguém, ele tem esse cuidado. Ele tem o cuidado de purificar. Nós falamos da água e do óleo antes. Falamos das qualidades para seguir a Deus. E agora nós vamos falar de Isaías, o que aconteceu com esse servo do Senhor. Diz, a visão e o chamado de Isaías, primeiro. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e a orla de seu manto enchia o templo. Mas nós vamos dizer, mas como que um homem todo errado poderia ver isso? Se nós assim pensarmos, nós nunca vamos acreditar que aquela pessoa que errou a vida inteira pode voltar para a casa de Deus. Se nós assim pensarmos, nós vamos estar apontando, dizendo que quem errou não tem salvação. E aqui nós vamos ver ao contrário, nós vamos ver totalmente ao contrário. Diz que a orla de seu manto enchia todo o templo. Ah, mas você é o seu templo, não é? Você não é seu templo? Você não é o templo de Deus? Então a orla das vestes de Deus pode encher você de glória. Ainda que você tenha falhado, Deus pode encher o templo dele a hora que ele quiser de glórias. E no versículo 2 diz, acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Aqui mostra que até então, o Senhor está se escondendo, não está permitindo que Isaías ainda, por ele não estar purificado, esteja direto, em contato direto com Deus. Ele fala que tinha os 3 serafins, cada um com 2 asas. Mas as asas o cobria completamente. Por quê? Porque ele ainda era um homem pecador. Deus escolheu ele, mas ele continuava pecador. Ele continuava errado. E nós vamos ver daqui a pouquinho o que Deus vai fazer com esse profeta, que diz no versículo 3, e um falava ao outro dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Então hoje, a terra que nós pisamos, a terra que nós estamos, está cheia da glória do Senhor. Provavelmente, alguns de nós ainda não se deu conta. Por quê? Porque nós ainda não praticamos o que nós falamos no versículo 21 de Isaías 18. Sobre o homem, sobre a qualidade da pessoa que busca a Deus. Sobre a decisão de buscar a Deus. 25. Por esta razão se acendeu a ira do Senhor contra seu povo. Não, meus irmãos. Não. Desculpa. Os batentes das portas estremeceram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. A fumaça da casa era a glória de Deus, porque até aí Isaías já devia estar apavorado, porque o que ele viu era muito delicado. Então, aquela visão já deixou ele perturbado, deixou ele desorientado. Então, Deus está se mostrando para você. Deus se mostra para você, basta que você creia. Ainda que exista falha, basta que você se entregue a Deus, que você fale com Deus. Porque no versículo 5 ele fala, então disse eu, Isaías falando para ele, então disse eu, o desespero dele, ai de mim, estou perdido, porque sendo homem de lábios imundos e habitando em meio a um povo de lábios imundos, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui nós notamos o temor
Ele fala, ai de mim. Meus lábios, meus olhos viram a glória do Senhor. Eu tenho os lábios impuros. E todo o povo que eu convivo também são impuros. Quer dizer, todo mundo ali pecava e pecava e pecava. Mas ele decidiu mudar. Então, quando ele viu Jesus, quando ele viu Deus, ele falou, ai de mim, estou perdido. Então, isso nos ensina que no momento que a gente reconhecer a glória de Deus na nossa vida, e olhar para Ele e falar, Senhor, meus lábios são imundos, o mundo que eu estou vivendo são impuros também e são imundos também. Tem piedade de mim, porque Deus havia escolhido ele para a obra dele, para o trabalho dele, como veremos aqui, no versículo 6. Então voou por cima de mim um dos serafins, tendo em sua mão uma brasa acesa, tomada do altar, com umas tenazes. Ele confessou que ele tinha os lábios impuros, não confessou? Ele confessou que ele vivia no meio de pessoas impuras. Mas Deus precisava do trabalho dele, como Deus vai precisar do seu trabalho dos irmãos. Então, se alguma falha existiu, o próprio Deus vai tirar a brasa do altar e vai purificá-lo. Ele vai tirar a brasa do altar e vai limpá-lo. Porque é assim que Deus trabalha. Nós não devemos ficar preocupados com o que vai acontecer. Porque as escolhas de Deus, Ele se encarrega de deixar aquilo que escolheu melhor. Ele se encarrega perfeitamente, que Ele está dizendo isso para nós aqui. Que Ele tirou o serafim, tirou a brasa do altar dele e purificou os lábios do profeta, para que tudo que ele viesse a falar fosse falado por ordem do Senhor. 7. E tocando com ela a minha boca, disse, eis que isto tocou os teus lábios, e é retirada a tua culpa, e expiado o teu pecado. Então, se até aqui você não decidiu, Deus está dizendo, Deus garante. Não é nós que nos garantimos, Deus garante. Ele fala, você pode fazer, que eu garanto a tua escolha. Você não é uma escolha de um, você é uma escolha minha, então eu garanto. Agora vamos lá em Atos 7. Atos 7. Atos 7, versículo de 3 a 7. Glória a Deus. Atos 7 diz assim, o discurso e a morte de Estevão. Nós sabemos esse ensinamento, né? Da morte de Estevão, todos nós sabemos. Mas será que tem algo a ver com o nosso ensinamento no versículo 3, que diz assim, ele disse, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e vem à terra que te mostrarei. Você está deixando a sua vida para trás. Se nós falarmos na terra, na nossa linguagem de homens, nós estaremos falando daqui. Mas Deus está falando, sai da sua terra. Ou melhor, deixa tudo aquilo que foi lá atrás da sua vida, lá atrás. E sai para a terra que eu te mostrarei. A vida nova, a restauração, o aprendizado. Porque normalmente falamos em terra
E se não tivermos cuidado, acreditamos verdadeiramente que é a terra que nós estamos pisando. Mas ele fala, sai do meio da tua parentela. Aqui, ó. Ele disse, sai da tua terra e dentre a tua parentela, e vem a terra que eu te mostrarei. Os teus ensinamentos dele, a palavra de Deus. A palavra que ele vai mostrar para quem entra é a palavra dele. É o evangelho dele. É os ensinamentos dele. Porque por essa terra aqui ele não está tão preocupado que nós tenhamos pisado. Ele está preocupado que nós venhamos a pisar em terras novas, terra que ele mostrará. Mas ele não fez aqui, como nós falamos em Êxodo 18 e 40, você toma as decisões do versículo 21 de Êxodo 18, você vai chegar exatamente aqui, Deus está falando para você, deixa tudo de lado que estava errado lá atrás, e reconstrói a sua vida, restaura a sua vida. A terra que o Senhor fala conosco aqui é a terra do Espírito. Porque como ele vai falar com você se você continuar pisando na terra dos pecados, na terra dos erros, na terra dos enganos? Então é isso que Deus está falando. Deixa essa terra que você pisou até hoje aqui atrás, que agora você vai pisar na terra que eu vou caminhar junto com você. Terra que não tem aquelas coisas que tinha lá atrás, na terra que aqueles erros ficaram no seu passado. Por isso que ele fala, vem comigo que eu te mostrarei. E é isso que Deus está mostrando para a gente hoje, no versículo 4, dizendo, então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois da morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Os irmãos hoje estão habitando em nova terra. Vocês estão pisando com o corpos no chão, mas vocês hoje passam a falar em nome do Espírito de Deus. Então vocês não estão pisando mais na terra que nós estamos sempre pisando o dia inteiro. Vocês estão pisando numa terra onde Deus te levou. Onde Deus levou você, onde Deus cuidou de você, onde Deus limpou você, onde Deus tirou as impurezas. Quando o serafim queimou sua boca com a brasa do altar, ele te purificou. Então é dessa terra que Deus está falando para a gente. É desta terra para onde Deus está levando os irmãos e também está nos levando. Porque nós somos o quê? Somos testemunhos da entrada dos dois hoje no reino do Senhor. Nós somos os testemunhos disso. Continuando. Glória a Deus. E não lhe deu nela herança, nem sequer o espaço de um pé. Mas se fosse nós, eu falo, mas Deus me trouxe até aqui e não me deu nada? Oh, mas Deus me tirou de lá, mandou eu sair, que me purificou, mas não me deu nada. Porque ele fala, não deu para ele nem um pé da terra. Porque se Deus não deu um pé da terra, porque ele achou que era muito pouco para o servo dele. Então ele faria muito mais, como nós vamos ver aqui, ó. E não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. A segurança do que Deus ia fazer, falou, ó, pode sair daí, pode sair, pode vir comigo, pode largar tudo isso daí, eu purifico a sua boca, pode vir comigo. Eu não vou te dar só um pedacinho de terra, não. Eu vou te dar é tudo. É tudo seu, mas não é só seu. É de toda a sua descendência. Porque quem entra no reino do Senhor com fé, ele não vai se preocupar em te dar um pedacinho de nada. Ele vai fazer a obra
completa para você, porque é para que você honre a Ele, para que você olhe e fale, o meu Deus mudou a minha vida, o meu Deus restaurou a minha vida, o meu Deus me disse tudo, sim, e estou aqui hoje, estou firme hoje aqui, estou na presença dEle, estou seguro na presença dEle. Por isso que Ele falou, você sai que eu não vou te dar nenhum pé de terra. Mas se fosse nós na carne, eu ia falar, mas que vantagem eu vou ter nisso? Deus me mandou largar tudo e diz para mim que não vai me dar nem um pé de terra, um espaço de um pé. Que vantagem eu tenho nisso? Mas ele enxergou no Espírito de Deus, porque quando se é purificado pela brasa do altar, passa a se enxergar com o Espírito de Deus e no Espírito de Deus. E não na terra que nós vivemos, não na terra que pisamos. A terra que pisamos é simplesmente para nos apoiar, para a gente prosseguir aqui. Mas a terra que não pisamos é a terra que não vemos. A voz que ouvimos do outro irmão, nem sempre é a voz que precisamos, porque podemos ouvir a voz do verdadeiro pastor. Podemos caminhar no mundo do verdadeiro pastor. Podemos receber não uma pequena porção do reino, podemos receber todas as porções do reino dele, porque ele garantiu para a gente. Ele diz que se nós obedecermos, que se nós seguirmos estatutos, que se nós a palavra dele, todas as coisas que buscarmos, nós teremos. Mas é preciso que nós venhamos a abrir mão de algumas coisas do nosso passado. E Deus não faz só promessa, Deus executa a promessa dele. Glória a Deus. 7. Disse: eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem servo, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. Se alguém te fez o mal, Deus vai cobrar por você. Você não vai precisar se desgastar. Porque Deus diz, Deus cobra por você. Então, quanto mais entrarmos na casa dele, mais ele nos ouve, mais ele nos abençoa. Agora é o grande momento. Os outros 2 versículos nós vamos falar com meus irmãos aqui. Eu vou pedir para a irmã Suelen subir aqui no altar, ficar comigo. Vou pedir para o irmão José subir para o altar e ficar aqui, um de cada lado. Agora eu vou pedir para 2 pessoas virem me ajudar aqui. Eu vou pedir para a irmã Silvia vir me ajudar para ficar do lado dos meus irmãos aqui. E vou pedir para uma outra pessoa chamada irmã Márcia para vir ajudar aqui. Eu quero que a irmã Silvia traga, a irmã Márcia pega uma toalha, a irmã Silvia hoje. Uma fica com as 2 toalhas e uma fica com a bacia. Eu quero que os 2 também fiquem de joelhos aqui no altar, um aqui. Dá para filmar, Vinícius, de lá? Dá, né? Aí. Só puxa a cadeira para lá para mim. Deixa eu pôr a cadeira. Põe a cadeira lá para baixo aí. Aí. A glória é. Depois que derramar o óleo, a irmã Márcia apara e a irmã Silvia entrega a toalha, tá?
É como nós falamos, né? É um momento assim, muito diferenciado. Um momento que toca o coração da gente, que faz o coração da gente se tornar estranho. Ele fica muito diferente. Porque nesse instante, estão de joelhos no altar do Senhor, o José Maria Silveira, né? O evangelista José Maria Silveira, é de Deus. É de Deus. E a obreira Suelen Cristina Santos, Silveira Santos, que está aqui, nós vamos entregar já já as carteirinhas para cada um deles. Eu agora vou terminar os 2 ensinamentos, mas eles já estão em espíritos aqui, já estão aqui concentrados, para que o Espírito de Deus desça sobre a vida deles, para que o Espírito de Deus venha habitar nele, para que o Espírito de Deus venha habitar na nossa irmã. Porque é preciso que façamos a cada dia a obra de Deus com mais segurança, com mais certeza. Não basta mais aquele evangelho onde nós pensamos que tudo no evangelho é só coisas materiais. Existem coisas que não tem nada que se pague nesse mundo, porque a glória de Deus não tem valor. As bênçãos de Deus não têm valor. E quem de alguma forma já esteve no reino de Deus através de um milagre, porque quando se recebe um milagre, já esteve no reino de Deus. Quem recebe sabe do que o pastor está falando. Então agora eu vou falar no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo 4. Podem ficar aqui, tá, meus irmãos? Pode começar daqui, não tem problema. Pode ficar aqui que eu já vou chamar já. Vamos lá, no livro de 1 Timóteo 4, versículo 13 a 16. Agora sim, agora é 1 Timóteo 4, versículo 3 diz: até a minha chegada, ou melhor, até a minha volta, é o Senhor falando para eles. É Deus que está falando para o irmão José, para o agora evangelista José Maria. É Deus que está falando para nossa irmã Suelen, a obreira, irmã Suelen. É Deus que está falando, não é mais o pastor. Diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação, ao ensino, ou melhor, a falar do Evangelho do Senhor, a ensinar o Evangelho do Senhor, a conduzir aquele que vir até a eles para explicar, pedindo um conselho, pedindo orientação. No versículo 14 diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então Deus está falando que eles têm o dom. Está dizendo que o dom já é deles. Mas ele diz, não te faças negligente, ou melhor, use a minha palavra com sabedoria. Use a minha palavra, fale da minha palavra com cuidado. Então ele diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Meu Deus. Medita estas coisas e nelas ser diligente, ou melhor, ser cuidadoso ou cuidadosa, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Está vendo a importância, a grandeza que é o que nós estamos fazendo? Não é um gesto qualquer que nós podemos simplesmente falar, fazer e depois largar de lado. Então ele diz de forma muito clara, medita estas coisas e nelas ser diligente, o teu progresso a todos seja manifesto.
a todos que olharem neles daqui para frente, saibam que eles são um trabalhador de Deus. É isso, ou melhor, a conduta deles, o comportamento deles, a paciência deles, a fala deles. É isso que Deus está falando. 15 nós já falamos. Então, 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Mas se Deus fala que salva tanto a eles como os ouvintes, então salva a casa deles também, não é isso? Salva filho, salva filhas, salva marido, salva tudo. Deus, da forma que ele coloca aqui, não deixa nenhuma dúvida sequer. Ele fala para que a obreira Suelen, o evangelista José, sejam sábios para usar a palavra do Senhor, sejam cuidadosos para ouvir a palavra do Senhor, sejam diligentes no agir dentro da palavra de Deus. Aí nós vamos lá no outro ensinamento de 2 Timóteo 6, versículos de 6 a 8. Se fosse só falar assim, ó, vou te ungir ao obreiro, seria uma maravilha, né? Vim aqui, derramava o óleo e está ungido ao obreiro. Mas nós estamos falando do trabalho de Deus. O trabalho de Deus é o trabalho do Senhor, não pode ser de qualquer jeito. Então vamos lá, 2 Timóteo 6. Segundo a Timóteo. Deixa eu só localizar aqui, meus irmãos. Não, 2 Timóteo 3. Diz: a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Então diz o versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Aprenderam por meio do Evangelho, por meio das Escrituras Sagradas. Eles estão aprendendo aqui por meio das Escrituras. Então, eles também não podem tentar ensinar sem consultar as Escrituras, a palavra de Deus. Continuando. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Então Deus está dizendo que escolheu eles para que eles sejam perfeitos nos ensinamentos de Deus, para que eles se tornem sábios no conhecimento da palavra de Deus, porque eles a partir de agora vão passar a integrar o reino de Deus com verdade. Vinícius, dá esse óleo para mim. Glória a Deus, Senhor. Ah, meu Senhor. Pode aí. Senhor, meu Deus, de acordo com todos os seus ensinamentos, eu te peço permissão mais uma vez, Senhor, para que o teu servo consagre o seu filho agora, unja o seu filho, meu Deus, como evangelista da sua casa,
como evangelista, aquele que vai ter o cuidado com sua palavra, que vai trabalhar com a sua palavra, que vai orientar outros irmãos sobre o zelo que se deve ter com as escrituras sagradas, usando de forma diligente, de forma prudente, de forma sábia, de forma honesta, a perpetuar no seu reino, a morar, meu Senhor, no seu reino. Então, nesse instante, eu unjo o teu filho, José Maria Silveira, a evangelista, Senhor, da sua casa, a evangelista pela sua obra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, seja ungido evangelista José Maria, para o reino do Senhor Jesus. Amém. Senhor, abaixa a cabeça um pouquinho. Senhor Deus, de acordo com a sua promessa, Senhor, eu, como ministro do seu evangelho, eu unjo nesse instante, Senhor, a tua serva, Suelen, e a partir de agora, meu Deus, obreira Suelen da casa do Senhor. Porque há tempo ela deveria ser ungida, Senhor. Tanto tempo se passou, mas o Senhor foi cercando, o Senhor foi aumentando o seu aprisco, o Senhor foi abrindo a porta e ficando nela, para que ela não saísse mais. E nesse instante, ela recebe o dom do Espírito de Deus na vida dela, para que ela seja capaz que ao mesmo tempo, Senhor, ungir, orar para todos os irmãos que vierem a procurar, que ela herde do Senhor nesse instante, Senhor, o dom da paciência, que ela herde do Senhor nesse instante, o dom da sabedoria, para que ela venha a ter o zelo com a sua palavra, meu Deus, para que ela venha a ter o cuidado com a sua palavra, para que ela venha estar firme no teu reino, meu Deus. Então, nesse instante, nós vamos derramar o seu óleo consagrado para ungir a obreira da tua casa, obreira Suelen, a partir de agora, a qual, Senhor, ouviu todos os seus ensinamentos, para que ela também os pratique, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Receba o óleo da unção, minha irmã, que o Espírito de Deus esteja sobre a tua vida. Amém. Continue, tá? Todos se ponham de pé. Senhor, nesse instante, estamos entregando a identificação do seu obreiro, do seu que antes era seu obreiro, o evangelista José Maria Silveira, o qual jura aos pés de Deus que honrará esse ministério que acabou de receber, que ele guarde com sabedoria e com prudência, porque o Senhor diz que já os purificou, que já tirou do seu altar a brasa,
e já purificou, já queimou as impurezas que havia na vida do seu servo. Agora, trabalhador de Deus, agora trabalhador do seu reino, meu Senhor. Amém. Então, estou entregando a carteirinha de evangelista por irmão José. Está nas suas mãos. Glória a Deus. Senhor Deus, com os mesmos ensinamentos que eles acabaram de ouvir e de aprender, eles disseram que vão honrar, Senhor, o cargo que eles estão recebendo na tua casa, que eles vão fazer jus, porque eles receberam do seu altar o Espírito Santo do Senhor, para que eles honrem, Senhor, honrem verdadeiramente o seu nome, que eles falem, que eles propaguem o nome do Senhor para cada um que perguntar para eles. Que eles herdem o dom da paciência, porque o Espírito de Deus é passivo. A palavra de Deus é passiva. Então, nesse instante, eu entrego para a obreira Sueli a sua carteirinha de obreira da Igreja Suprema, a palavra de Deus, como também foi entregue a carteirinha para o nosso evangelista José Maria. A carteirinha do reino de Deus. A carteirinha verdadeira está dentro deles. A carteira não significa nada se não honrarmos o nosso Deus. Então, a carteira verdadeira que eles estão recebendo nesse instante é que o Senhor coloque no coração deles a verdadeira carteira do reino de Deus. Humildade, sabedoria, fé, ensinamento, edificação e glória ao Deus que ela decidiu seguir. Da mesma forma que o evangelista José receba de Deus agora sabedoria, paz, tranquilidade, paciência e dom do Espírito de Deus na vida dele. Receba, meu irmão, que Deus já te escolheu, Deus já os escolheu e os recebeu na casa dele, tanto um como o outro. Vamos aplaudir bem forte a todos eles. No céu está a maior festa hoje, né? Porque se aqui nós estamos batendo palma, imagina o Senhor, né? Imagine Deus, né? Recebendo nossos irmãos. Hoje Deus, nossos irmãos, e a partir de agora, obreira Suelen e evangelista José. Façam jus à escolha de Deus. Sejam grandes no reino de Deus. Sejam abençoados na casa do Senhor. Glória a Deus. Cuidado aí, meu irmão. É maravilhoso, né? Duas verdadeiras novas criaturas na casa do Senhor. Isso é muito lindo. Isso é Deus, né? Agora eu vou falar de ofertas e de dízimos. Quem puder ajudar, ajuda. Para a gente tocar no óleo e orar a Deus. Agradecer a ajuda, né, da irmã Márcia.